Está fazendo uma série sobre hipertensão com o nosso cardiologista oficial, Dr. João Lucas. Você vai assistir agora a primeira matéria da série, veja só. Dr. João Lucas, hipertensão arterial. Primeiro lugar, o que é isso? Porque muita gente fala assim, morreu de pressão alta, pressão alta, vai morrer. Não. Como que funciona isso? As pessoas gostariam de saber. O que é uma pressão alta? Por que a pessoa dá esse sintoma? Olá a todos. Bem, Daniela, a pressão, ela deriva, o coração ela bombeia o sangue para os vasos sanguíneos. Então tem uma grande artéria que recebe o sangue que é bombeado pelo coração e vai distribuir para os tecidos, para os órgãos, por outros vasos sanguíneos. Então o coração faz uma força com o sangue na hora que ele ejeta. E dentro desse tubo, que são os vasos sanguíneos, então, o líquido dentro do tubo, que no caso é o sangue, vai gerar uma tensão dentro dos vasos. Essa tensão que tem dentro dos vasos sanguíneos é que é a pressão arterial. Por isso que tem como medir ela, né? Isso, então geralmente a gente afere a pressão no braço, mas ela pode ser aferida também no pulso, na perna, em vários locais, né? E você avalia então o grau de tensão que existe dentro do vaso sanguíneo. Então, logicamente, se o coração bombeia com uma força exagerada, a tensão dentro do vaso vai estar aumentada. Mas, principalmente, quando os vasos estão submetidos a uma constricção, eles vão gerar uma tensão mais alta. E os vasos doentes também, que estão muito duros, eles não têm a elasticidade para deixar o sangue passar através deles sem gerar uma tensão tão alta ali dentro. Então, em geral, a hipertensão também pode decorrer de uma tensão por doença da parede da artéria desenvolvida. Dr. João Lucas, outra curiosidade. Por exemplo, nós estamos no inverno, né? Muitas pessoas acham que no inverno, no frio, a pressão fica mais controlada por causa da temperatura. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso. Me parece que a gente acha que é no verão que a pressão sobe, mas pelo que eu sei, isso não é verdade. Outra coisa, é bom, como a pressão alta, eu vou dizer pressão alta, que é o meio mais popular que as pessoas sabe dessa doença. Ela é muito silenciosa, eu tenho que realmente ter um controle. Quando eu sou diagnosticada com hipertensão, eu tenho que ser mais prudente em relação a essa área e procurar sempre um cardiologista, não é verdade? Isso, a partir do momento que você tem o diagnóstico de hipertensão, é importante que você faça uma conferência dos seus níveis pressóricos. Aí vai depender. Se a pressão está relativamente bem controlada, está subindo pouco, você checando uma vez por semana, por exemplo, está adequado. Mas às vezes no início do tratamento ou no reajuste de medicações, às vezes é interessante que a pessoa cheque a pressão até 2, 3 vezes por dia. Então vai depender muito de como que está o controle, se mudou a medicação ou não. Em geral, quando a gente ajusta a medicação, a gente quer que a pessoa avalie a pressão, às vezes mais sistematicamente. Se a pressão vem bem controlada, aquela medicação a pessoa está habituada, ela está sintomática, uma vez a cada 2, 3 semanas já está suficiente. Mas ela não pode deixar passar, né, doutor João Lucas? Tem que ter um controle. Isso, o importante é que o hipertenso realmente faça um controle de, no mínimo, uma vez por mês, ele está verificando a pressão. Em relação ao inverno, Daniela, varia um pouco, né? Realmente há uma tendência da pressão, da temperatura mais alta no calor, a pressão cair um pouco. Mas, por exemplo, se a pessoa fica muito incomodada com o calor, o grau de incômodo dela pode fazer a pressão subir. Então, a pressão varia com várias situações. Hoje nós sabemos que apenas 10% dos pacientes com pressão alta tem uma doença que está fazendo a pressão subir. Então, por exemplo, problemas de rim, problemas de tireoide, tumores da glândula suprarrenal. São várias situações onde o indivíduo tem uma doença orgânica que faz com que a pressão dela se eleve. Aí ela tem que tratar a doença. Aí ela tem que tratar a doença, às vezes tomar uma medicação para baixar a pressão enquanto não trata o problema, por exemplo, da tireoide ou o problema do rim. Mas ela precisa tratar a doença, senão ela vai sempre ficar com a pressão elevada. Mas a grande maioria dos pacientes hipertensos, eles têm a pressão alta secundária a uma tendência natural, genética, da pressão
se elevar ao longo dos anos. E isso também pode ser influenciado por alguns fatores. Você já citou a temperatura, mas a elevada ingesta de sal na dieta também é um outro fator. A obesidade é um fator muito importante, o sedentarismo, o estresse emocional, a falta de atividades relaxantes como a meditação, né? Então, são várias situações que podem induzir a pressão a se elevar.